Fala pessoal, bem-vindos ao nosso Pod-Enf sobre sífilis, apresentando pela turma de enfermagem noturna. Aqui vocês encontrarão informações valiosas sobre EST e o seu impacto na saúde pública. O meu nome é Jennifer Thaís e junto comigo eu tenho a Caiane, a Jennifer Fidêncio e o Cleverson. Somos estudantes dedicados de enfermagem apaixonados por compartilhar conhecimento e conscientizar a todos vocês sobre questões de saúde. Bom, vamos dar início então ao tema da noite. A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual causada pela bactéria Treponema pallidum. Ela é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais antigas e persistentes, que foi com uma história que remonta a séculos, e apesar dos avanços na medicina e na conscientização pública, a sífilis continua sendo um problema de saúde pública global, afetando pessoas de todas as idades, gêneros, orientações sexuais e origens étnicas. Vemos que a sífilis teve um impacto significativo na história da humanidade devido à sua disseminação global, que foram os efeitos negativos na saúde e suas implicações sociais e culturais. Ainda existem muitas dúvidas a respeito do surgimento da sífilis, que foi marcada pelo período de grandes navegações no final do século XV, e a doença começou a se propagar rapidamente, preocupando os médicos, pesquisadores e a população da época, que dedicaram-se a estudar e buscar o tratamento para a cura dessa infecção. Um dos primeiros casos aconteceu em 1509, quando um jovem soldado alemão, Ulrich von Hutten, ele estava na Itália e acabou ficando doente. Uma doença ainda desconhecida, e os sintomas eles percorreram por uma década até que alguém soubesse o que era. Conforme a população ia crescendo, mais doenças desconhecidas foram aparecendo em meio às guerras. Já em 1945, o rei francês Carlos VIII, ele invadiu Nápoles, e suas tropas, que aparentemente eram invencíveis, acabaram doentes com uma nova doença. Ninguém sabia o que era essa doença, os médicos não faziam ideia porque não encontraram nada nos livros da época, até que eles descobriram que essa doença era a mesma que fez o jovem soldado alemão sofrer. Os franceses denominavam essa doença como doença italiana, já o restante da Europa a chamavam de doença francesa, sem um nome técnico ainda no início. Até que um médico francês ele sugeriu que a doença se chamasse doença venérea, já que eles acreditavam que sua principal transmissão era o ato sexual, que eles associavam à deusa do amor Vênus. Algumas pessoas acreditavam que essa doença era um castigo divino pelos pecados da sociedade. Já os astrólogos acreditavam que era por conta da posição dos planetas, dos eclipses solares. A sociedade também acreditava que a mulher que era a principal causadora da transmissão, já que elas que faziam os homens caírem em tentação, estilo assim Adão e Eva. Eles também acreditavam que a sífilis ela chegou à Europa com os marinheiros que vinham das Américas com Colombo, que se juntaram, às tropas ali em Nápoles e as mulheres de lá, e assim transmitindo a doença para todos. Mas os médicos pesquisadores americanos eles discordaram dessa afirmação e apresentaram algumas evidências de que a sífilis era nativa da Europa muito antes dessa doença se espalhar. Também conhecido como o Estudo de Tuskegee sobre sífilis não tratada, marcou um capítulo sombrio e moralmente questionável na história da medicina e pesquisa médica. Conduzido pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos entre 1932 e 1972, esse estudo envolveu cerca de 600 homens afro-americanos em Tuskegee, no Alabama, sendo 399 diagnosticados com sífilis e 201 sem a doença. O objetivo original do estudo era investigar a progressão natural da sífilis quando não tratada e as suas implicações a longo prazo. No entanto, o que torna esse experimento ainda mais perturbador é o fato de que os participantes não foram devidamente informados sobre os verdadeiros objetivos do estudo. Em vez disso, foram enganados e informados que estavam recebendo tratamento para uma condição chamada sangue ruim, uma descrição imprecisa e enganosa comum na época. Mesmo quando a penicilina foi descoberta como um tratamento eficaz para sífilis na década de 1940, os participantes não receberam tratamento adequado. Apesar de estar disponível, o estudo continuou por décadas, ignorando o conhecimento crescente sobre os danos causados pela sífilis não tratada e a disponibilidade de tratamentos eficazes. Somente em 1972, após a divulgação do estudo por jornalistas, é que o experimento de Tuskegee foi encerrado devido à pressão pública e críticas éticas. Esse evento desencadeou mudanças significativas nas políticas de pesquisa médica e ética, destacando a importância de proteger os direitos e a segurança dos participantes de pesquisa, promovendo uma maior transparência e responsabilidade na prática científica. A descoberta da penicilina se deu de forma acidental pelo médico bacteriologista
escocês Alexander Fleming, em 1928. Fleming pesquisava substâncias capazes de combater as bactérias inferidas. Ele esqueceu seu material de estudo sobre a mesa enquanto saía de férias. Ao retornar, observou que as culturas de Staphylococcus aureus estavam contaminadas por mofo e que nos locais onde havia o fungo existiam espaços transparentes em torno deles, indicando que naquele local poderia haver alguma substância bactericida. Ao estudar essas propriedades desse fungo, identificando como pertencente do gênero Penicillium, Fleming percebeu que ele fornecia uma substância capaz de eliminar diversas bactérias, responsáveis pela manifestação de diversas doenças, tanto comuns quanto mais graves. A substância recebeu o nome de penicilina. Em 1530, o médico e escritor Gerolamo Fracastoro, através de um poema, contou a história do pastor de ovelhas Sífilis, que ao confrontar o deus Apolo, foi punido com uma maldição, a qual o autor descreve os sinais clínicos da sífilis. A obra, escrita em latim, deu origem ao nome da doença. Sífilis. Na busca incansável pela cura durante aproximadamente 500 anos, vários tipos de tratamento como mercúrio, guaiaco, bismuto e outras substâncias foram testadas e, além de não mostrarem eficácia, possuíam toxicidade para o ser humano. Bom, galera, pra gente encerrar então o nosso podcast da noite, a gente consegue compreender que a sífilis, ela impactou profundamente a história da humanidade devido à sua natureza devastadora, né? Ali por conta das suas consequências sociais, culturais e médicas também. Então, nas epidemias em larga escala, acabou causando uma alta mortalidade, né, em várias épocas, que acabou aí desafiando, né, os sistemas de saúde público e exigindo também medidas de controle, né? Então, além disso, a sífilis, ela esteve associada a estigma e discriminação, né, onde que acabou afetando a vida das pessoas infectadas e também influenciando a percepção da doença pela sociedade em si, né? Então ela teve implicações demográficas, né? Influenciou a arte, a cultura e também acabou impulsionando aí avanços significativos na medicina, né? Acabou que destacou a importância da prevenção, do tratamento e também de pesquisas contínuas sobre as doenças infecciosas. Bom, galera, é isso então. Agradecemos por nos acompanhar nesse episódio inicial do nosso podcast sobre a sífilis, né, apresentado aí pela turma de enfermagem noturna. A gente espera que vocês tenham gostado, né, de conhecer um pouquinho mais sobre esse pequeno conteúdo, né. Então, nos vemos aí em um próximo possível episódio. Valeu, pessoal, tamo junto.